Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 19 de abril. O diário de hoje vai ser um pouco mais longo do que o normal, porque hoje teremos tempo para meditar e também para entrar profundamente na comunhão com Jesus que morre por nós. Nesse santo dia de sexta-feira, vamos nos mergulhar no imenso sofrimento de Jesus por amor a cada um de nós. E podemos acompanhar este momento supremo também com o nosso corpo, praticando o jejum típico desse dia. Pelo menos podemos pular uma refeição principal e não tomarmos lanches e nem cafezinhos durante todo esse dia. Que o nosso pequeno sofrimento físico nos ajude a identificar-nos com Jesus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos participar com todo o nosso coração da celebração das 3 da tarde, do beijo da cruz e depois também essa noite. Se possível, participemos de uma Via Sacra encenada. Caso contrário, podemos utilizar o vídeo da Via Crucis, que vem no Pão MB. Se não assistimos ainda ao filme da Paixão, hoje é um dia oportuno para entrar em comunhão com o Senhor, nos colocando diante desse filme. Hoje, nesta Sexta-feira Santa, a liturgia nos convida a meditar o profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Eis o meu servo, desfigurado, desprezado, crucificado. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. O quarto cântico do servo de Yahvé nos revela plenamente o mistério que hoje vivemos, a morte de Jesus na cruz, como sacrifício de expiação. Jesus morre no lugar de cada um de nós, que o matamos com nossos pecados. Ele nos levanta e nos restitui a beleza da divina capacidade de amar. Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes fora narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chegado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de nós todos. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosqueavam, ele não abriu a boca.
foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos. Porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nesse dia se concentra a maior experiência humana de sacrifício que Jesus fez. A agonia do Jardim das Oliveiras, a humilhação dos processos, a terrível flagelação romana, a subida ao Calvário, a crucificação, a experiência de se sentir abandonado pelo Pai. Não pode haver nada pior do que isso. Irmãos, vamos nos unir a Jesus na sua suprema identificação com os pecadores, conosco. Uma identificação que manda os pecadores para o céu e Jesus para os ínferos. Dimas, o assim chamado bom ladrão, vai para o céu e Jesus precipita aos ínferos. Os pecadores se tornam santos e Jesus se torna danado, condenado, feito pecado. Como diz São Paulo. Precisamos nos deixar impressionar e chocar pelos acontecimentos, pelos fatos, que são descritos nos detalhes no trecho que hoje meditamos. Jesus hoje nos fala com o seu coração escancarado por nós. Povo meu, que mal te fiz, que dor te dei, responde-me. Precisa ter muita atenção, precisa se deixar envolver por estes acontecimentos de hoje, meditando profundamente. A dor de Jesus foi imensa, como testemunha o santo Sudária. Jesus experimentou um sofrimento terrível no corpo, a começar pela cruel flagelação, que muitas vezes provocava a morte por si mesma. Depois, pela terrível viagem com a cruz nas costas, a crucificação, os efeitos violentos dos tormentos em todos os órgãos de Jesus, a sensação de asfixia, o provável infarto que deu fim à sua vida terrena. Jesus experimentou a morte da alma e depois do corpo, mesmo se de forma diferente. A morte da alma é a morte da angústia, da agonia do Getsemane, quando ele diz: a minha alma está numa tristeza mortal. A morte da humilhação do Calvário, do despojamento da sua própria mãe e, sobretudo, a terrível experiência de abandono do seu pai querido, que representava a força inabalável da sua vida. Tirando esta rocha debaixo dos seus pés, Jesus se sentia perdido, precipitando no abismo do pecado e da morte. Essa é a experiência mais trágica que Jesus viveu e que pouco se entende. A atração infinita de amor que havia entre o Pai e o Filho, muito amado, foi atravessada por uma repulsão igualmente infinita, porque Deus odeia infinitamente o pecado e o afasta infinitamente de si.
O abraço eterno entre o Pai e o Filho, que gera o Espírito Santo, passou por uma experiência de dilaceramento. Poucas experiências humanas podem explicar isso. Podemos pensar em um casal que se ama apaixonadamente e verdadeiramente, mas de repente acontece uma traição. No mesmo tempo coexiste o amor e uma ferida profundíssima, uma separação interior profundíssima que só o perdão pode sarar. A morte na cruz não foi um teatro, não. Foi morte no coração e no corpo. Meu Deus, por que me abandonaste? Houve um tempo humano que nunca terminava, em que Jesus se sentiu sozinho, sem a presença do Pai, que tanto amava. Era tudo para ele, que lhe dava a força de enfrentar qualquer coisa, como se o Pai tivesse morrido para ele. Foi um martírio sem comparação, porque os mártires morriam abraçados a Jesus que os fortalecia, e muitos quase nem percebiam que estavam morrendo. Mas, pelo contrário, Jesus se sente só, extremamente sozinho e abandonado, fracassado, perdido, no abismo mais profundo, tendo diante de si só a morte sem volta. Isso tudo era o que o homem devia experimentar, não Jesus. Mas se nós homens tivéssemos passado por isso, não teria sobrado nem a nossa cinza. Jesus viveu isso no nosso lugar e tornou possível passar o nosso terrível mar vermelho do pecado. Jesus consumiu em si o abismo, o terrível rasgo que o pecado criou entre nós e Deus. A rachadura que o pecado cria é algo terrivelmente grave, mas a maioria nem percebe, não entende quanto venenoso e mortal seja o nosso pecado, e por isso não entende o valor da salvação de Jesus. Jesus disse a Santa Ângela de Foligno, explicando a sua paixão: "O meu amor por ti não foi uma brincadeira." Esse mistério é grande e só se pode entender à luz de uma grande palavra que percorre toda a Bíblia: expiação. Expiação significa que uma pessoa que é inocente paga os pecados dos pecadores, carrega sobre si o castigo que merecem os que são afastados de Deus e, dessa forma, cria novamente a paz e a aliança. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. No amor de Deus existe uma misteriosa troca de amor, o sofrimento redentor. Não é fácil entender isso, mas é o que dá sentido a toda a vida de Jesus entre nós. São João Batista, vendo Jesus, gritou: "Eis o Cordeiro de Deus que carrega e tira o pecado do mundo." Para tirar o pecado, precisa carregar este pecado, sofrer junto aos pecadores, no lugar dos pecadores. Exemplo limitado, mas eficaz, que expressa a dinâmica da expiação, é São Damião de Molokai, um homem robusto, saudável, que decide abandonar este mundo para nunca mais voltar e se sepultar na Ilha dos Leprosos, para levar uma esperança a estes mortos viventes. Padre Damião de Molokai sabia que o governo daquele tempo não permitia que ser humano nenhum voltasse da Ilha dos Leprosos para o convívio social.
ele decidiu dar o adeus ao mundo e à sua família e partir para sempre, sem esperança nenhuma de rever ninguém. Naquela ilha, São Damião de Molokai levou a esperança e a alegria de Cristo, mas ele mesmo acabou se tornando leproso, como os leprosos, e morreu, dando sua vida para quem ele amava. Sua vida também pode ser um exemplo do que Jesus fez. Os leprosos nunca teriam ido na sua igreja. Precisou ele deixar seu púlpito e mergulhar-se no mundo dos mortos-vivos, para que o sacrifício de Cristo fosse celebrado no meio deles. Damião de Molokai morreu de verdade e não de mentira. Ele enfrentou a lepra com suas dolorosas consequências. Assim fez Jesus conosco, se tornou leproso conosco. Também São Massimiliano Kolbe nos oferece um exemplo de morte vicária, que significa morrer no lugar de um outro. Todos nós sabemos a história daquele homem que os nazistas no campo de concentração haviam condenado à cela da morte, para morrer de fome. Massimiliano Kolbe se ofereceu para entrar na cela da morte no lugar deste pai de família que suplicava para não morrer. Assim Jesus fez por nós. Entrou na cela da morte, que era reservada a nós, e morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos uma vida nova. Massimiliano Kolbe morreu de verdade e não fez teatro. Assim Jesus sofreu e morreu de verdade, sem possibilidade de volta. Nós também podemos fazer uma pequena experiência disso quando estamos em missão de rua. Isso, irmãos, é algo muito forte e claro para todos nós. Se assim não fosse, ninguém resistiria na rua uma só hora. Quando ficamos na rua por dias inteiros, dormindo nas calçadas e nas praças, debaixo das pontes ou das árvores, lutando com ratos e baratas, tentando descansar um pouco no meio dos gritos loucos, com frio e às vezes com fome, estamos assumindo, partilhando, vivendo o sofrimento dos nossos irmãos de rua. E essa entrega, essa partilha, esse voluntário carregar as consequências de sua vida louca valem o resgate deles. Quantos irmãos não vêm para as nossas casas a cada missão que fazemos? E quantos não vêm espontaneamente depois, se arrastando até as nossas casas? Além dos frutos que graças a Deus vêm, bem sabemos que somente o ficar na rua, enfrentando os duros sofrimentos que ela comporta, que a rua comporta, só isso é um resgate misterioso e invisível dos nossos irmãos. Pensamos, por exemplo, nas duras noites que os nossos missionários italianos e os voluntários passam nas ruas da Itália no inverno, quando a temperatura está abaixo do zero. Rezando e batendo o queixo, carregando e espiando. Qualquer que seja o resultado visível, Deus age em nós e através de nós. Deus age neles e através deles. Por este motivo, nestes anos, as nossas casas de acolhida realizaram 100.000 acolhimentos de 60.000 pessoas, porque algumas pessoas voltaram mais vezes claramente. Imagina que coisa bonita, 60.000 pessoas, muitas delas decidiram tentar de novo porque não é fácil, decidiram vir para as nossas casas de restauração e tentar uma caminhada. Se não fosse por esta escolha de abraçar e carregar, partilhar com eles seus sofrimentos, nada teria acontecido. Que hoje possamos nos unir ao sacrifício imenso de Jesus. Esse dia nos leva para o Calvário com Jesus, e nós podemos verdadeiramente aliviar um pouco a sua dor, como Verônica fez, como Cirineu fez. Vamos ler novamente o 4º cântico do servo de Yahvé, que nos introduz nessa experiência.
Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes fora narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chegado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de nós todos. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiavam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos. Porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Vamos escolher agora o nosso propósito, que nos permitirá de viver em comunhão com Jesus nesse dia. Vamos pensar mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos.
Vivamos em comunhão com Jesus crucificado. Paz e alegria a todos. Carregava os nossos pecados. Paz e alegria a todos. Desfigurado estava lá, o meu crime o esmagou, maltratado, resignou-se e não abriu a boca, não abriu a boca. Desfigurado estava lá, o meu crime o esmagou, maltratado, resignou-se e não abriu a boca, não abriu a boca. O Senhor se deu por mim, o Senhor se deu por nós, se humilhou por amor, meu Jesus. Toda te proclame, toda língua te exalte, todo lábio te bendiga, és Senhor. Oh, 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 oh. Bendizer a tua glória. O Senhor se deu por mim, o Senhor